você decidir qualquer coisa na vida. Mas, por incrível que pareça, na 7ª série eu decidi que queria fazer publicidade. Na época, eu não sou daqui, eu sou de Garanhuns, Pernambuco, interior. E na época estava tendo uma professora minha de português, Marcelene Pereira, que ela levou vários profissionais e aí a gente teve palestras com eles durante um tempo e eu gostei muito da de publicidade, porque era uma área que, né, pegava ali um pouco de vídeo, pegava um pouco de cinema, de mídia, de criatividade, de arte. E tudo isso assim me encantou muito. E quando eu conheci a profissão de publicitário e que eu conheci o curso, eu coloquei na cabeça que eu queria fazer publicidade, né? Não comecei cursando publicidade, eu fiz administração para a UPE em Caruaru e fiz veterinária na Federal de Garanhuns, porque minha mãe queria que eu fizesse uma federal. Cursei uma semana de veterinária e desisti. E cursei um semestre de administração, mas não estava gostando, assim, estava bem satisfeita e ela viu que realmente não adiantava querer forçar a barra, que eu ia acabar sendo uma profissional frustrada, seja lá para qual curso eu pulasse. No momento eu queria fazer publicidade e aí a gente descobriu que tinha em Campina Grande. Aí eu fui para Campina, me formei na CESREI, é uma faculdade particular, e passei em Campina acho que uns 6 anos. Foi o tempo de eu me formar, eu ainda passei mais um período, eu já estava empregada. E foi quando surgiu uma vaga na TAG, eu mandei minha pasta e aí eu vim para João Pessoa e desde então estou em João Pessoa e na TAG. Então eu caí na redação. Quando eu entrei na faculdade, antes de conhecer o curso, eu queria fazer mídia, porque eu não sei. Mas, enfim, quando eu caí na faculdade, né, antes mesmo de fazer mídia, eu disse, não, acho que eu não quero isso, né? Acho que é uma coisa muito formal, números, conta, mexer com dinheiro, eu não sei nem organizar meu dinheiro, imagina lidar com verba dos outros. Por acaso, teve uma semana de publicidade na faculdade, e tinha alguns palestrantes, eu fiz uma pergunta para um deles, ele era diretor de criação, e aí na época ele disse, você escreve bem, já pensou em ir para redação? Aí eu, não tinha nem pago redação, ok, vida que segue. E aí no mesmo ano surgiu uma vaga de estágio de redação na Nova Ideia, né? Tinha escritório em Campina Grande, e aí o pessoal, manda teu portfólio e tal, nem tinha portfólio, assim, era só trabalho de faculdade. Peguei e mandei e rolou, né? Pronto, eu entrei como estagiária e fiquei, depois fui efetivada, passei um tempo lá e acabei que fiquei, né? Aí depois eu recebi uma proposta para mais propaganda, também em Campina. Aí depois fui para Café Com e assim, acabou que eu fui me firmando. Eu entrei em redação, gostei, tive outra visão de redação, porque até então, quando eu entrei para ser redatora, eu nem sequer tinha pagado redação na faculdade. Então, antes de eu aprender na teoria, eu aprendi um bocadinho na prática. Tive a sorte de pegar excelentes profissionais que me deram um direcionamento legal e que eu vi que redação era muito mais do que só fazer o texto. De saber escutar os outros. É uma coisa boba assim, mas é muito difícil a gente lidar com o ego, seja enquanto ser humano, seja enquanto profissionais que lidam com criatividade. Eu lembro assim, principalmente na minha época de faculdade, eu sempre fui muito afoita, muito explosiva, muito revolucionária, rebelde, fazer confusão, aquele negócio todo, no bom sentido da coisa. E muitas vezes eu ouvi críticas de pessoas que já estavam há mais tempo na área e eu achava que não era bem por ali, que estava exagerado, que não era, que aquele conceito foi reprovado porque não gostavam de mim, não sei o que lá, ou porque estava com implicância, que era muito bom e as pessoas não conseguiam enxergar. Hoje em dia mesmo eu estava lembrando de um conceito que uma vez eu tentei emplacar, que eu briguei por ele e eu pensei, nossa, esse conceito era muito ruim, realmente não tinha como passar. Mas é falta de experiência, e a experiência a gente só ganha no passar do tempo. Então, assim, acho que não é que você tem que escutar o que aquela pessoa mais velha ou com mais experiência fala e aceitar como verdade absoluta, mas
ter humildade de ouvir, entender e também respeitar essa experiência de quem tem tantos anos, né? Assim, eu acho que é uma dificuldade que todo mundo que começa de um mercado que não seja São Paulo enfrenta, né? Infelizmente, no Brasil, a gente tem um polo de publicidade que é São Paulo e ponto final. Temos boas agências em Recife, em Natal, em João Pessoa, mas a gente encontra muito, acho que é o problema assim, o cliente que ainda tem a cabeça muito fechada para algumas ideias, né? Tipo assim, o cara, o que ele assiste na televisão ele acha incrível, aquela campanha que ele viu na internet ele acha incrível, mas quando ele deixa de ser espectador e se torna empresário, aí ele, não, é muito ousado, é muito isso, eu tenho medo, às vezes quer explicar demais, assim, então acho que o maior problema que eu encontro, e até hoje encontro é esse, assim, é de você conseguir impor o respeito enquanto profissional, sabe? Se eu vou no consultório médico e o médico disse que eu estou com um problema na lombar, eu não vou discutir com ele e dizer, não, meu problema não é na lombar, meu problema é, tipo, eu não sei, eu não estudei aquilo, e assim, tem aquele negócio, né, de técnico de futebol e publicitário todo mundo tem um pouco, então não acho que o cliente não pode opinar, ele tem muito a acrescentar, afinal é o negócio dele, ninguém sabe melhor do que o negócio do cliente, do que o próprio cliente, mas às vezes eu sinto que falta essa confiança nas agências e aí, consequentemente, para os profissionais, de deixar a pessoa fazer o trabalho dela. Rapaz, assim, acho que todo mundo tem aquela base de referência das antigas, né, que é o Austin Oliveto, o Mohallen. Então eu sou mais de acompanhar, acompanhar sites de publicidade, Heads of the World, CSP na época de ouro, hoje em dia o site não é tão legal assim. Enfim, B9, Update or Die. Então assim, eu sou muito de ver o que está acontecendo, ideias no geral. Eu não tenho assim essa referência que eu sigo à risca. Tem um publicitário em especial que, para mim, ele tem um valor. Zeca Martins. Zeca Martins, ele é um publicitário das antigas, ele era redator e tal. E foi um dos primeiros livros que eu li, foi dele. E teve uma época que eu tava meio borocochô, tava numa agência que ela tinha um estilo muito de birô de serviço. Então, assim, a criatividade era muito podada e aí, consequentemente, tudo que eu fazia era gongado, porque eu estava numa agência que tinha uma forma de trabalhar e eu estava trabalhando de outra forma, né? A forma que eu aprendi que deveria ser feito, né? Mas aí, agências e agências. E no momento eu escutei uma crítica, não da agência, mas eu soube de fora, de alguém que tinha, ela é ruim, é muito fraca. E eu fiquei muito... Não, às vezes realmente, vai que não é a minha, né? Às vezes pode ser que eu não seja redatora. E eu fiquei naquela... E eu não tinha ninguém, assim, uma referência que eu pudesse chegar, uma pessoa de muitos anos. Minha referência era meu diretor de criação na época, que eu não sentia vontade para chegar pro cara e dizer, e aí? E tinha Zeca Martins, que era um cara que eu tinha lido o livro, que é a minha referência que eu tenho. Gosto dele tanto como redator, ele tem vários trampos foda, assim, ele tem muito título bom. E eu tinha lido livros dele, aí eu achei o e-mail do cara, né, pesquisei, ele tinha um site pessoal e mandei o e-mail e tal, contando minha história, o ambiente que eu tava, e mandei minha pasta pra ele. Nem esperava a resposta. Acho que uns 2 meses depois eu recebo um e-mail do Zeca Martins. Nossa. Eu li esse e-mail assim e eu até hoje li ele só uma vez, assim, eu não consigo ler de novo. Porque, ele disse, primeira coisa, eu olhei sua pasta, você é verde, você começou agora, você tem menos de 1 ano, então é isso. Não esperava mais. Quem entregasse mais, na verdade, está ali acima da média. Sua pasta é uma pasta mediana, mas eu li o seu e-mail, eu li o seu texto e só um redator poderia escrever um e-mail desse. Então, continue, você escreve muito bem,
você vai melhorar com o tempo, com experiência e saia dessa agência. Isso não é uma agência, isso é um birô de serviço. Você nunca vai ser a redatora que você pode ser se você continuar nesse local, né? Então saia para ganhar menos, saia para ganhar nada, mas saia para uma agência boa. E assim, aí eu tomei isso muito pra mim, sabe? Então assim, foi meio que o meu guru, mesmo que tendo esse contato, né, só tinha lido os livros do cara e ele me mandou esse e-mail e eu achei muito foda porque, enfim, ele deve receber vários e-mails e nem esperava, foram meses depois que ele me respondeu e isso me deu um ânimo, assim. E tanto é que eu segui e, enfim, assim, se eu tinha que me provar pra alguém foi pra mim mesma. Assim, de aprendizado, eu acho que todo dia é um dia diferente na publicidade e a gente está sempre aprendendo, porque de repente eu tive que me ver entender de carro, que é uma coisa que nem me apetece tanto, não tenho carro, não tenho a menor pretensão de ter, né? Então assim, mas tive que entender de carro para vender de carro, tive que aprender de empreendimento para vender empreendimento. Já tive que fazer trabalho para cemitério. Então, assim, é um aprendizado constante. Tem 2 trabalhos em especial que eu gosto muito, 3 na verdade, que eu gosto muito, que eles pendem mais para o lado da causa social, então é um trabalho que você se sente muito recompensado em fazer. Um foi uma campanha que a gente fez para o Hospital da FAP de Campina Grande, que é o Hospital de Referência do Câncer, e foi um trabalho assim que todo mundo se doou. A agência não cobrou nada, pessoal que filmou, entrou na brodagem, os atores, ninguém cobrou nada. Então foi um trabalho feito realmente de coração. Ele até ganhou uma premiação, um chapéu de ouro, eu acho que ele ganhou 3º ou foi 2º lugar de institucional. Outro trabalho também que eu gosto muito foi essa campanha que a TAG fez, que foi do combate à lesbofobia, né? A gente fez para a OAB, então para mim também foi muito significativo, foi uma questão de causa, de levantar uma bandeira que eu estou inserida no meio, então para mim foi muito legal. E principalmente assim, essa primeira, a internet ainda era uma coisa mais, assim, tinha redes sociais, mas assim, estava começando no Brasil, não era tão forte. Essa da lesbofobia, assim, já foi no momento que as redes sociais já estavam consolidadas, então foi interessante ver, né, tipo, tanto a galera, que massa, isso mesmo, e compartilhando, e você vendo aqueles depoimentos, mas assim, aí você também vê aquele pessoal que já tem uma cabeça contrária e que vem com rage e que vem destilar ódio e aí você tem que conseguir lidar com isso, né? Então assim, mas assim, foi significativo. Eu acho que também se incomodou, cumpriu sua função. Se está incomodando uma pessoa dessa, eu quero mais que incomode mesmo. E terceira foi esse case é foda, que foi uma coisa toda nossa, né? Que foi a agência toda que fez, então é um trabalho ali que é ancorado no feminismo, é uma coisa que eu acredito, que eu participo, que eu vivencio, então assim, também foi significativo por isso, né? Foi uma coisa de causa e é uma causa que eu estou muito presente, que eu estou ali lutando e eu fico muito satisfeita quando, através do meu trabalho, eu consigo fazer mais do que vender um carro, vender um empreendimento, que, enfim, assim, a gente sabe que a publicidade vive disso, não é fácil uma agência trabalhar só com causa social, mas assim, quando a gente consegue trabalhar com causa social, tem uma satisfação a mais, né? De ver que o trabalho está servindo para algo mais que só o capitalismo. Ter a humildade de saber receber críticas, saber separar o ego, né, da profissão em si e principalmente estudar, sabe? Tipo, cair de cara, estudar e não ficar tão limitado ali na coisa da publicidade, de só estudar publicidade. Se você quer ir para a criação, eu acho que sei lá, talvez 70% do que você consome tem que ser fora de publicidade. Como é que você vai ter ideia se você não tem referência? Tirar a bunda da cadeira mesmo, às vezes a gente passa ali 10 horas por dia, 8 horas por dia ali em frente ao computador. Eu não acho que isso seja saudável, tem que sair, tem que ver o mundo, tem que viver experiências.
Porque só dessa forma a gente consegue agregar para a criação, né? Se eu não tenho referência, eu não consigo criar. Minhas referências vão ficar sempre naquele mais do mesmo, na verdade eu vou estar repetindo o trabalho dos outros. Quando você começa, você repete o trabalho dos outros. Eu não estou defendendo plágio, né? Mas assim, você precisa repetir assim. E como que foi feita essa estrutura? Foi assim, quebrou em 2 tempos, fez uma referência a isso e rebateu com aquilo. Então assim, no começo, pegue bons profissionais, esmiuça o trabalho e repita o trabalho dele, não plagie, repita, veja a estrutura, veja as formulações, veja a forma que foi feita, tente imaginar como se chegou naquele processo. Porque depois que você tiver bom o suficiente nisso, é que você começa, eu acho que a ser mais autoral, né? Lógico, quem conseguir começar já super autoral, tá de parabéns, mas assim, eu acho que você começa aprendendo com quem é bom, né? Primeiro você se torna clássico para depois você inovar. Então, começa fazendo com quem é bom, segue ali o beabá e depois começa a se criar asas. Acho que naturalmente você tá tão bom naquilo que você já tem os processos na sua cabeça e consegue criar só.